Bom, pessoal, meu nome é Thiago Caracini, estou no quinto semestre de Ciência da Computação. Hoje vou apresentar a minha atividade de tabela da verdade para matéria de matemática discreta. Bom, eu fiz um programa e eu vou iniciar aqui com as funções, depois a execução inteira dele. Aqui essa função, ela recebe as variáveis. Na verdade, ela conta um número de variáveis e aí ela faz o cálculo do número de combinações baseado no número de variáveis que você tem que elevar por 2, né? E a partir disso, ele faz um processo que... eu peguei uma tabela aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de demonstrar. Como eu falei, ele pega o número de linhas em decimal. Por exemplo, peguei um exemplo aqui de caso sejam duas variáveis. E aqui ele vai fazer o seguinte cálculo, né? Caso sejam duas variáveis, ele eleva ao quadrado e vão ser quatro linhas, né, na tabela verdade final. Ou seja, ele vai percorrer do 0, 1, 2, 3 e ele vai transformar em binário. 0 é 0, 0, 1 é 0, 1, 2 é 1, 0 e 3 é 1, 1. A partir desse momento, ele vai pegar o 0, 0 e substituir por o 0, substituir por v, e se for 1, substituir por f, como vocês podem ver aqui. E aí, aqui nesse ponto aqui já está pronto as linhas de combinação da tabela verdade. E aí ele chega aqui, e ele chega nesse ponto em que, nessa função, em que ele define as regras para cada operador, né? Aqui o not, se é verdadeiro, vai para f, o end se é verdadeiro e o b é verdadeiro também, fica verdadeiro, senão é falso, e assim segue, né? Seguindo todas as regras da lógica formal. Bom, aqui ele pega as variáveis, né? E coloca numa lista, desculpa, aqui, coloca na lista e ordena por ordem alfabética porque todas as linhas tenham a mesma combinação, né? Aqui, né, nós já fizemos aquelas tabelas, né, de V e F, e aqui ele substitui a variável pelo valor, ou seja, a primeira linha vai equivaler a A, a segunda a B, C e assim e por aí vai. Bom, continuando, ele vai pegar apenas joga a nossa expressão para a variável e de cada linha. Por exemplo, a primeira linha sempre vai ser verdadeiro, verdadeiro, e aí ele vai, a partir daqui, ele vai identificar os operadores em ordem de prioridade da lógica formal, né? Então, supondo que seja um bicondicional com duas variáveis, né? Então, ele vai percorrer cada dupla de variável para poder executar, né? Por exemplo, o A e o B, ele vai executar aqui a implicação e aí dá um resultado verdadeiro ou falso, independente, e a partir daí ele vai para o próximo, que seria o C, pega o valor de C, verdadeiro ou falso, supondo que seja uma implicação também, faz o cálculo do resultado de AB com C e traz o resultado, e aí, independente do número de variáveis, ele vai funcionar normalmente. Aqui, depois ele retorna o e, né, e ele substitui nesse momento aí as nossas operações, por exemplo, de cada linha, né, A, B, C, D, C implica B, not, enfim, pelo resultado de verdadeiro ou falso para cada linha. Ou seja, nesse momento aí ele já tem, no E, ele já tem o resultado necessário.
para cada linha da tabela. Aqui, nada mais nada menos que a gente já vai executar todas as funções que a gente criou. Eu coloquei aqui remover espaços em brancos para evitar qualquer tipo de problema, de erro, né, que eu estava tendo durante os meus testes, e otimizar também o tempo de execução para o código evitar esse tipo de problema. Chama a função para identificar as variáveis e printa elas. Gera as combinações, como eu expliquei, da tabela, e guarda os resultados de cada linha para no final verificar se é tautologia conforme requisitado. Bom, aqui ele cria um cabeçalho, né, para ficar visualmente interessante para o usuário. Ele mostra as colunas das variáveis e a coluna do resultado, né, verdadeiro, falso, verdadeiro, enfim, dependendo do operador. E ajusta o tamanho do traço de acordo com o número de variáveis para caber bonitinho também no terminal. Aqui é um breve resumo das funções. Cria o dicionário de valores, por exemplo, AV, BF, CV, né? Substitui as variáveis pela combinação atual. Como eu acabei de explicar, por exemplo, se A e B implicando em C, substitui por VFV. E aí ele obtém resultado, né? E armazena o resultado na lista de resultados para depois printar aqui. No final, ele verifica se tudo é uma tautologia, se todos forem verdadeiro se não, é falso, né? Não é uma tautologia. Agora eu vou rodar o nosso programa, né? Vou inserir aqui alguma função, né? Por exemplo, a ind b que implica em C. Tá. Como eu falei, ele digitou a função, ele vê as variáveis, né? E gera toda aquela tabela. VVV, VVF, FV, enfim. Isso aí. E a partir daí ele faz o resultado de A ind B, e aí depois ele calcula com C, respeitando a ordem da lógica formal. E é isso, muito obrigado mais uma vez.